chamo Catiane Bonato, sejam muito bem-vindos a esse canal. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre como ser mais constante. Eu sei que muitos de nós têm uma rotina muito corrida na vida, mas isso não é desculpa pra gente não ser constante. Às vezes a gente coloca desculpa, né, diante de Deus, né? Ai, mas eu tenho que estudar, mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho. E a gente sempre tem várias coisas pra fazer e Deus nunca é prioridade na nossa vida. Não é verdade? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco de como ser mais constante. Primeiro, a gente precisa entender de que tudo se trata de relacionamento. Quando Jesus falava de Deus, ele falava que o Pai seria glorificado no Filho, sabe? Ele tinha um relacionamento de profundidade com Deus. No momento mais difícil da vida de Jesus, ele foi falar com Deus. Ele foi ter ali um momento dele com Deus. Ele sempre tinha momentos com Deus. Jesus, ele passou 40 dias no deserto, 40 dias com Deus, sabe? Assim, tendo um relacionamento de profundidade com Deus. Então a gente precisa entender que tudo tem a ver com relacionamento. Quando você se relaciona com uma pessoa, você conversa sempre com ela. A gente precisa entender que tudo começa a gente tendo essa percepção de que é um relacionamento como qualquer outro e de que precisa desse convívio, né, dessa conversa, desse diálogo. Segundo, a gente precisa parar de ser procrastinador. Tem um vídeo no Instagram que eu falo sobre procrastinação, inclusive se você não me segue lá, por gentileza, obrigada de nada. Tem muita coisa que tem a ver com o espiritual, mas tem muita coisa que tem a ver com a nossa carne. E uma das coisas que tem a ver com a nossa carne é a preguiça, é a procrastinação, é a falta de vontade que a gente tem, porque a gente tem uma rotina pesada ou simplesmente porque a gente é preguiçoso mesmo e não quer fazer as coisas. Então a gente precisa viver entendendo que a gente vive um relacionamento e que relacionamento é feito de duas partes. Não adianta você só querer pedir de Deus e não reservar um momento para você ter com Ele, de intimidade, de comunhão. Sabe, eu não tô falando de você ler 5 capítulos da Bíblia por dia, mas se você consegue se sentir à vontade lendo um versículo, fazendo um devocional 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, meia-noite, que seja, sabe, reserve um tempo do seu dia específico para falar com Jesus, para deixar Ele falar com você através da Bíblia, sabe, deixe isso ser constante. Existe um estudo específico que fala que se você faz uma coisa durante 29 dias, o seu corpo torna aquilo como rotina, então você não consegue mais viver sem fazer. Você começa a fazer e sente falta se você não fizer. Por isso que é tão importante a gente ser constante nos exercícios físicos, porque o nosso corpo começa a sentir falta quando a gente não faz. A mesma coisa em relação ao devocional, em relação à Bíblia, em relação à comunhão com Deus. Faça isso, experimente fazer 30 minutinhos, não consegue 1 hora, não consegue 2 horas, não consegue 5 horas, sabe, 30 minutinhos, 20 minutinhos, que seja, mas tente meditar naquele versículo durante o seu dia, pergunte do Espírito Santo o que ele quer falar com você através daquilo, através desse versículo sai uma linda ministração onde você vai ser usado por Deus, ou talvez durante o seu dia você encontre pessoas que aquele versículo caiba perfeitamente sobre aquilo que aquelas pessoas querem falar, fazer ou querem um conselho. Então tente fazer isso na sua vida, porque isso vai te ajudar muito. E o terceiro ponto que eu acho que é o que mais é importante é a respeito de você entender que Deus é o seu Pai e que Ele não é um pai ausente, mas que muitas vezes nós somos filhos ausentes. Ele não é um pai ausente, mas nós nos tornamos ausentes das conversas que temos com Ele. Nós nos tornamos pessoas que só vão a uma congregação, a um templo no domingo. E Deus não quer isso, Deus quer relacionamento, como eu falei no começo. Então você precisa entender que Ele é o seu Pai e que Ele quer sentar na mesa do café da manhã com você, conversar com você no final do dia, no jantar, para saber como foi o seu dia. Você precisa ter Deus como esse Pai. Porque se você não tiver Deus como um pai, e sim como o seu Senhor, no sentido de você só ser servo e ter que só servir o tempo todo, isso vai se tornar enfadonho. A caminhada com Deus vai se tornar enfadonha para você. Você vai se sentir inferiorizado o tempo todo. Então entenda que você é herdeiro e co-herdeiro com Jesus. Deus é o seu Pai. Ele é o seu Pai, Ele quer ter essa intimidade com você. Então deixe Ele sentar na mesa de manhã com você. Dê bom dia, comece o seu dia, sabe? Uma coisa que muda muito o meu dia é quando eu começo o dia já, assim, tipo, quando eu sentir que eu acordei, vou abrindo os olhos e já vou falando com o Espírito Santo. Você não precisa se ajoelhar, você não precisa ter um ritual, você não precisa abrir a Bíblia no Salmo 91. Só falar com Ele. Sei lá, faça sua oração do jeito que você quiser, do jeito que você se sentir livre para fazer. Converse com Ele, coloque Ele no início do seu dia, sabe? Fale as suas dificuldades. O nosso problema é que a gente acha que a oração é como se fosse um ritual.
E não é, você pode ser sincero diante de Deus. Falar, olha Deus, aquela pessoa do meu trabalho tá me incomodando, o que eu posso fazer? Deus, eu não consigo amar aquela pessoa, Deus, eu não consigo fazer tal coisa, Deus, eu preciso da sua ajuda nisso. Ou simplesmente, Deus, eu não consigo ser grato, Deus isso. Fale suas dificuldades, converse com Ele. Você começando a tratar Deus como realmente o seu Pai, como realmente alguém que é Senhor sobre a sua vida, você vai ver que a constância vai ser muito mais fácil. Não vai ser uma obrigação, mas vai ser realmente algo prazeroso para você. Porque você vai ter Ele como seu Pai, como alguém que vive do seu lado, como alguém que mora em você, porque Ele mora em você. Então, isso é uma das coisas que mais me ajuda, entender que Deus é o meu Pai. E que como Ele é meu Pai, eu sou livre para ter um relacionamento com Ele. Sou livre para conversar com Ele sobre qualquer coisa, porque Ele é o meu Pai. Ele mais do que qualquer pessoa, Ele me entende. Então eu acho que isso é a chave de tudo, tá? Eu não tô falando aqui sobre devocional, sobre planos de leitura bíblica. Se vocês quiserem, posso sim trazer uma forma de fazer um bom devocional, se vocês quiserem. E, enfim, isso é o que me ajuda a ser mais constante com Deus. Entendam que quando a palavra de Deus fala orar sem cessar, não é para você passar o dia inteiro de joelho orando. Não é isso. É a comunicação com Ele o dia inteiro. Você está o tempo inteiro, 24 horas, conectado com Ele. Entende? E eu sei que existem momentos que a nossa mente se concentra em outras coisas. Mas durante, por exemplo, comigo funciona assim. Durante o meu dia eu falo com Ele normal, como se eu falasse com alguém no WhatsApp. Entende? Isso é ser constante, é você entender que Ele tá com você em todo tempo, a todo momento, sabe? Mesmo quando as coisas ruins vêm, mesmo quando a tempestade tá vindo, Ele não te deixou, Ele tá com você em todo tempo. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende esse princípio que Deus é o nosso Pai, a gente consegue automaticamente viver um relacionamento e ser muito mais constante do que quando a gente tem Ele só como Senhor, só como a gente sendo um servo, tem que servir o tempo todo, sabe? Não é algo enfadonho, mas é algo prazeroso. E é isso, eu espero que esse vídeo te ajude. Olhem esse cenário, me digam o que vocês acham, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, como que tá a iluminação, me digam, porque aí a gente vai tentando melhorar. Se vocês tiverem sugestões de vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like, me segue no Instagram. E é isso, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.